salve minha família Caipora! Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 17 de agosto. Tivemos 39 palpites com 31 greens e apenas 8 reds, tá? Foram 80% de taxa de acertos para este dia. Imaginem só a lucratividade, beleza, galera? E também eu trago o resultado parcial do dia 18. Temos 44 palpites com 29 greens até o momento e temos 7 heads. São 8 jogos ainda que estão para acontecer e ainda estão acontecendo. Então aguardem os resultados e depois confiram na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreve no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like e também de comentar, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 19 de agosto? Bora pra intro! Salve galera, separei 20 palpites para vocês na pré-live para o dia 19 de agosto. Então vamos iniciar aqui com o jogo do Sydney contra o Rockdale e Linden. Traga essa partida na NPN NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rockdale é de 56% jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Sydney tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Rockdale, 2 empates e 2 apenas do Sydney. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Rockdale vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas, tá? E verificando os últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Sydney e do Rockdale over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Então, por essa partida, eu acredito que nós teremos um over 2,5 gols. Fiquem atentos que podemos ter na live over gol no primeiro tempo. Então, se tiver uma pressão do Rockdale no início do primeiro tempo, pode entrar com over gol no primeiro tempo, beleza? Então vamos lá com a partida do Noah contra o West Armênia. Traga essa partida na Premier League da Armênia com vitória seca para casa. O Noah tem 74% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O West Armênia tem 33%. No histórico, 4 partidas com 4 vitórias do Noah e a média de gols é de acima de 5,5 gols. Verificando em séries, o West Armênia ele não empata 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Noah nas últimas 4 partidas e prestem bem atenção, temos over 3,5 gols em todas elas, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Noah vencendo 4 das suas últimas 6 partidas e o West Armênia venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa ele não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Skade contra o Vålerenga 2. Traga essa partida na segunda divisão da Noruega com o mercado de over 2,5 gols. O Skade tem 80% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vålerenga tem 22%. No histórico, 8 vitórias do Skade, 3 empates e 3 do Vålerenga 2. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Skade não perde as 5 partidas e o Vålerenga vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas do Skade e do Vålerenga temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Copa da Alemanha, Koblenz contra o Wolfsburg. Traga essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. Wolfsburg tem 83% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Koblenz tem 28%. Em séries, o Koblenz vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Wolfsburg venceu apenas uma das últimas 6 partidas, enquanto o Koblenz ele venceu 2 das últimas 6. Mas o Wolfsburg é uma equipe de primeira divisão contra o Koblenz, que é uma equipe de divisões baixas da Alemanha. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza?
Próxima partida, Série A da Itália, o Lecce contra o Atalanta. Traga essa partida com vitória e empate para fora. O Atalanta tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lecce tem 33%. No histórico, 10 vitórias do Atalanta, 7 empates e 5 do Lecce. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atalanta vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Atalanta venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Lecce, o Atalanta empatou ou venceu 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Atalanta venceu uma partida de 6 que disputou e o Lecce venceu 2 de 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória e empate para fora devido ao histórico entre as duas equipes, beleza? Próxima partida, o Aarhus versus o Velge Boat Club. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de under 3,5 gols. O Aarhus tem 60% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Velge tem 44%. No histórico, 15 vitórias do Aarhus, 16 empates e 8 do Velge. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Aarhus vem a 6 jogos marcando gols e o Velge vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Aarhus, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, La Liga da Espanha, o Real Valladolid versus o Espanyol. Traga essa partida com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Valladolid jogando em casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Espanyol tem 61%. No histórico, 11 vitórias do Valladolid, 13 empates e 17 do Espanyol. A média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Valladolid vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Valladolid, under 3,5 gols nas 6 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ubersdade da Islândia. Eu trago o Hafnarfjordur versus o Valur Reykjavik. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando a probabilidade de vitória, o Valur tem 43% jogando fora de casa e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hafnarfjordur tem 56%. No histórico, 14 vitórias do Valur, 10 empates e 19 do Hafnarfjordur. Verificando a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Valur vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em todas as últimas 6 partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Lokomotiv Plovdiv versus o Chernomorets Varna. Traga essa partida na Parva Liga da Bulgária com vitória e empate para fora. O Cherno tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Lokomotiv tem 67%. No histórico são 24 vitórias do Cherno, 9 empates e 21 do Lokomotiv e a média de gols é de acima de 2 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, o Cherno venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas contra o Lokomotiv. E jogando na casa do Lokomotiv, o Lokomotiv venceu 5 das últimas 6 partidas e empatou 1. Últimos jogos nos campeonatos, o Cherno venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e o Lokomotiv ele venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Juventus contra o Como. Traga essa partida com vitória seca para casa. A Juventus tem 71% de probabilidade de vitória para esta partida e o Como é uma equipe que acabou de retornar depois de anos para a Série A da Itália. Na forma recente, temos 56% de aproveitamento para a Juventus nos últimos 9 jogos e o Como também tem 56%. No histórico, foi uma vitória da Juventus e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Juventus não perde em casa 5 jogos, e o Como ele vem a 9 jogos marcando gols jogando em casa. Últimos encontros, a Juventus venceu uma das últimas 2 partidas, só que foi lá em 2003 a última partida, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, a Juventus venceu em casa 2 das últimas 3 partidas que disputou e 2 das últimas 6. E o Como, jogando fora de casa, ele venceu apenas um amistoso contra o Las Palmas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Eldense contra o Tenerife. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha, com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequenina vantagem para o Eldense, tá?
ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tenerife também. No histórico são 3 vitórias do Tenerife e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Tenerife vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Na casa do Eldense, under 3,5 gols na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Leicester contra o Tottenham. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over do 1,5 gols. O Tottenham jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Leicester tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Leicester, 6 empates e 17 do Tottenham. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Leicester vem perdendo a 3 partidas e o Tottenham vem a 8 jogos, marcando gols. Últimos encontros, temos uma festa de gols. É acima de 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e over do 1,5 nas 6 partidas disputadas. Jogando na casa do Leicester, temos o mesmo mercado. Over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas, porém, a maioria dos jogos foram amistosos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus o Akranes. Traga essa partida no University da Islândia com mercado de gol no primeiro tempo. O Vikingur tem 56% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Akranes tem 61%. No histórico, 9 vitórias para cada lado e 11 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vikingur vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Breiðablik contra o Fram Reykjavik. Traga essa partida na University da Islândia com mercado de gol no primeiro tempo também. O Breiðablik tem 61% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fram tem 50%. No histórico, 9 vitórias do Breiðablik, 7 empates e 8 do Fram. Verificando a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Breiðablik vem marcando gols jogando em casa 10 jogos e o Fram vem vencendo jogando em casa 3 jogos. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, La Liga da Espanha, o Villarreal contra o Atlético de Madrid. Traga essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid jogando fora de casa é de 46%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Villarreal tem 44%. No histórico, 16 vitórias para cada lado e 14 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas e over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Villarreal, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Godoy Cruz contra o Deportivo Riestra. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com under 3,5 gols. O Godoy tem 54% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riestra tem 44%. Em séries, Riestra vem marcando gols a 6 jogos e o Godoy vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que o Riestra venceu o Lanús por 3-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a União de Santa Fé contra o Argentino Júnior. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória é uma pequena vantagem para o Santa Fé com 39%. Ele tem 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Argentinos tem 39%. No histórico, 5 vitórias do Santa Fé, 4 empates e 4 do Argentino Júnior. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Santa Fé vem sem derrotas em casa há 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Santa Fé, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Uma do Argentinos foi para os pênaltis e foi 1-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Vitória contra o Cruzeiro. Trago essa partida na Série A do Brasileirão com mercado de under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 38% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vitória tem 33%. No histórico, 18 vitórias do Cruzeiro, 6 empates e 4 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vitória vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, under 3,5 gols nas 6 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Fortaleza contra o Vitória, que foi 3-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bolívar de La Paz contra o San Antonio Bulu Bulu. Traga essa partida na divisão profissional da Bolívia com under 4,5 gols. O Bolívar tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%. O San Antonio tem 39%. No histórico, o San Antonio venceu uma partida e empatou outra. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Bolívar vence empates a 5 jogos e o San Antonio vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros tivemos under 4,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Aurora que o San Antonio venceu por 3-2. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Defensa e Justiça contra o Banfield. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória é de 41% para o Defensa e Justiça devido a jogar em casa. Ele tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Banfield tem 50%. No histórico, 10 vitórias do Defensa, 4 empates e 2 do Banfield. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Defensa vem perdendo 3 partidas seguidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Defensa, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por sempre acompanharem o nosso canal e muito obrigado a vocês que estão deixando seu comentário e curtindo, beleza? Isso ajuda muita gente, fechou? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora são com 5 opções para essa segunda-feira. Trago para vocês over 2,5 gols para o Skate contra o Valerenga, o Wolfsburg para vencer o primeiro tempo contra o Koblenz. Trago o over gol no primeiro tempo para o Hapoel Jordan contra o Valur Reykjavik e over 1,5 gols para o Leicester contra o Tottenham. E um under 3,5 gols para o Godoy Cruz contra o Deportivo Riestra. Mote total de 2,31 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos novamente por sempre acompanhar o nosso canal e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!